Olá a todos e bem-vindos a mais um The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num tema que eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, acaba se questionando: Uhum. a relação entre os nossos sonhos e a vontade de Deus. É mesmo. E para nos guiar nessa conversa, a gente tem um livro que eu achei bem provocativo: O Deus que Destrói Sonhos, Nossa, o título já é bem forte, né? do Rodrigo Bibo. Você já Nossa, leu? já li, sim. E aí, o que você achou? Já de cara ele já joga essa bomba, né? O Deus que destrói sonhos! Pois é, né? Ele já começa questionando se a gente, como cristãos, às vezes não enxerga Deus como um tipo de gênio da lâmpada, sabe? Que tá ali pra realizar todos os nossos desejos. É tipo, se eu tiver bastante fé, Deus vai me dar tudo que eu quero. Isso? E usa até uns exemplos da cultura pop para ilustrar essa ideia, né? Tipo Ah, aquela música da Xuxa, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, ou sei lá, o slogan da Barbie, você pode ser o que quiser. é verdade. Que é uma coisa que a gente ouve muito, né? Muito. E o problema é que essa mentalidade, que tá tão presente na nossa cultura, acaba meio que se infiltrando na nossa fé, né? Uhum. E aí a gente começa a achar que ter fé é ter, sei lá, um passe livre para o sucesso, para a realização pessoal, sem levar em conta a vontade de Deus. Sem pensar no que Deus quer pra gente, né? É, no propósito dele pra nossa vida. E aí que mora o perigo, né? Total. Porque se a gente só busca em Deus a realização dos nossos próprios sonhos, sem estar disposto, sei lá, a abrir mão deles, a se submeter à vontade deles, será que a gente está realmente vivendo o verdadeiro chamado cristão? Boa pergunta. Essa provocação que Bibo traz, né? É. Será que a gente não tá buscando em Deus só um cristianismo customizado, moldado aos nossos desejos, em vez de se entregar ao desafio de seguir a Cristo de forma radical? Mesmo que isso signifique abrir mão dos nossos planos, né? É. Essa busca por um Deus gênio da lâmpada, uma teologia good vibes, como ele coloca no livro, pode acabar nos cegando para a beleza e a profundidade de uma vida de entrega e obediência a Deus, né? Com certeza. Mas e aí, como que ele concilia isso com a ideia de que Deus nos ama? Que Deus quer o nosso bem? Então o Bibo argumenta que o amor de Deus ele se manifesta de formas muito mais profundas e complexas do que simplesmente realizar todos os nossos desejos, né? Hum. Ele nos ama tanto que deseja nos transformar, nos moldar à imagem de Cristo, mesmo que esse processo seja às vezes doloroso, que exija a renúncia da gente. Entendi. Então, abrir mão dos nossos sonhos não é necessariamente uma coisa ruim. Isso. Pode ser até uma forma de se aproximar de Deus, de encontrar o propósito dele para a nossa vida. Exatamente. É entender que a verdadeira alegria, a realização genuína, vem de estarmos alinhados com a vontade de Deus, de nos encontrarmos no propósito dele. E essa entrega, essa disposição a seguir a Cristo, mesmo quando significa abrir mão dos nossos planos, é o que define o verdadeiro discípulo, né? É isso aí. E para ilustrar essa ideia de submissão, de abrir mão do controle, o Bibo usa a analogia do escravo. Nossa. Pode parecer forte a princípio, mas ele desenvolve essa ideia de uma forma bem interessante no livro. A gente até se assusta quando lê que a gente é escravo de Cristo, né? Mas como entender isso hoje em dia? Ele explica que essa escravidão, na verdade, é uma libertação da escravidão do pecado, dos nossos desejos egoístas. É sobre escolher servir a Deus por amor, né? Assim como o escravo da orelha furada, lá em Êxodo, que optou por continuar servindo seu senhor mesmo tendo a liberdade de ir embora. Que interessante. E essa escolha, essa entrega total a Deus, exige a morte do ego, né? Que o Bíblia fala. O que ele quer dizer com isso? A gente renunciar ao nosso egoísmo, ao nosso desejo de controlar tudo, de ter sempre a razão. É se esvaziar de si mesmo para que Cristo possa reinar no nosso coração. E como a gente coloca isso em prática no dia a dia? Ele usa uma analogia bem curiosa. Imagina que você tá com o dedo mindinho do pé machucado. Ai. Toda vez que você bate o dedo em algum lugar, dói, incomoda, né? O ego não transformado é como esse dedo machucado. Ele vive esbarrando nas coisas, gerando dor, frustração, ressentimento. Faz sentido. Então a morte do ego seria como curar esse dedo machucado. Exatamente. Esse processo exige humildade, né? Disposição para reconhecer nossos erros, para pedir perdão, para aprender com as situações difíceis. Mas será que esse processo de morte do ego significa que Deus quer nos destruir, nos anular completamente? De jeito nenhum. É justamente o contrário. Ao nos esvaziarmos de nós mesmos, a gente dá espaço para Deus nos preencher com a sua presença, com o seu amor, com a sua graça. É nesse processo de morte que a gente encontra a verdadeira vida, a vida abundante que Jesus prometeu. Nossa, que profundo. E como esse processo de morte do ego se relaciona com os nossos sonhos? Ele nos ajuda a ter uma perspectiva mais clara sobre os nossos desejos, a discernir quais deles estão alinhados com a vontade de Deus e quais são só fruto do nosso egoísmo,
da nossa vaidade. Então, essa destruição de sonhos que o Bibo fala no livro pode ser, na verdade, uma forma de Deus nos purificar, nos redirecionar para o caminho certo. Exatamente. E no próximo episódio a gente vai explorar mais a fundo essa questão da vontade de Deus, como a gente pode discernir ela em meio aos nossos próprios desejos. Nossa, que legal. Tô curiosa para continuar essa conversa e desvendar mais os mistérios desse Deus que, ao destruir sonhos, pode estar nos preparando para algo muito maior, né? Com certeza, Você também? sem dúvida. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho nesse Deus que destrói sonhos, do Rodrigo Bibo. Na primeira parte, a gente começou, né, a desvendar essa ideia, vimos como ele desafia essa visão de Deus como um gênio da lâmpada e como a morte do ego é essencial para a vida cristã autêntica, né? É verdade. A gente terminou falando da morte do ego, né? A necessidade da gente renunciar ao nosso eu para que Deus possa agir. E agora eu acho que é o momento de a gente mergulhar num dos pontos talvez mais desafiadores do livro, a questão da vontade de Deus. Com certeza. Essa é uma busca constante na vida de muitos cristãos, né? A gente quer saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, para as nossas decisões, para os nossos relacionamentos. Mas o Bibo, ele meio que provoca a gente a questionar se essa busca, muitas vezes, não está contaminada por uma visão um pouco mística, sabe? Ninguém. Pouco bíblica. A gente fica esperando um sinal claro, né? Tipo, Deus me mostra o que o senhor quer. Uma resposta pronta. Um GPS divino. É. Que vai dizer exatamente para onde ir, o que fazer, com quem casar. Mas será que é assim que Deus age? O Bibo usa o exemplo de Gideão pedindo sinais com a lã, sabe? Para mostrar como essa história não deve ser um modelo para a gente hoje. Gideão vivia num contexto completamente diferente. Ele não tinha a Bíblia, não tinha a revelação completa de Deus que a gente tem hoje. Então a gente não precisa ficar pedindo sinal para Deus o tempo todo. Tipo, Deus, é isso? É isso? Me dá um sinal? Não é isso. Não. Mas e aí? Como saber qual que é a vontade dele para a nossa vida? Ele argumenta que a vontade de Deus já está revelada, né? Nas escrituras, nos mandamentos, no chamado à santidade, ao amor ao próximo, à busca pela justiça. Deus nos deu a Bíblia, o Espírito Santo, a comunidade cristã para nos guiar. A gente não precisa de um GPS divino, a gente tem um mapa, uma bússola e companheiros de jornada. Nossa, que interessante. É. Então, em vez de a gente ficar paralisado esperando o sinal, a gente precisa se colocar em movimento. Estudar a Bíblia, orar, buscar conselhos e agir com fé, com discernimento, né? Exatamente. E o Bibo dá um exemplo bem prático. Se você está em dúvida sobre qual carreira seguir, em vez de ficar pedindo um sinal para Deus, pesquisa sobre as áreas que te interessam, conversa com profissionais da área, avalia tuas habilidades e talentos e pede a Deus sabedoria para tomar decisão. Faz muito sentido. E essa busca pela vontade de Deus se aplica a todas as áreas da nossa vida, né? Relacionamentos, decisões financeiras, escolhas do dia a dia. Totalmente. Mas é importante a gente lembrar que a vontade de Deus não é um mapa detalhado com todas as respostas prontas para a nossa vida, né? Deus nos dá liberdade para a gente fazer escolhas, para a gente trilhar nossos caminhos. Mas, claro, dentro dos princípios que ele estabeleceu. Mas e quando a gente erra? E quando a gente toma uma decisão que não está de acordo com a vontade dele, como saber se a gente está no caminho certo? O Bibo lembra a gente que Deus é um pai amoroso e misericordioso, né? Que está sempre pronto para nos perdoar e nos redirecionar quando a gente se desvia do caminho. Ele nos convida a ter um relacionamento de confiança com Deus, a não ter medo de errar. A gente vai errar, mas aprender com os nossos erros e buscar a orientação dele em cada passo que a gente dá. Nossa, que bom. Saber disso, né, dá muita segurança, muita liberdade para viver. A gente não precisa ter medo de tomar decisão, porque a gente sabe que Deus está com a gente em cada passo do caminho. É isso aí. E essa confiança em Deus, ela se manifesta de uma forma muito poderosa na oração, que é o tema que a gente vai explorar no próximo episódio. Que legal. O Bibo, ele nos desafia a repensar a nossa forma de orar, sabe? A ir além daquela lista de pedidos, muitas vezes, egoístas. E ter uma experiência de comunhão mais profunda com Deus. Tô curiosa para ouvir o que ele tem a dizer sobre a oração. Eu também. Até a próxima. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho em O Deus que Destrói Sonhos, com o Rodrigo Bibo. Já exploramos bastante coisa, hein? É verdade. Vimos como ele questiona a ideia de Deus como um gênio da lâmpada e como a morte do ego é essencial para uma vida cristã autêntica. A gente viu também, né, na parte anterior, como a gente começou a desvendar essa questão da vontade de Deus, né? Vimos como é importante buscar a orientação dele nas escrituras, na oração, na comunidade, em vez de ficar esperando por sinais mágicos. É verdade. Acho que essa parte foi libertadora para mim. Saber que eu não preciso ter todas as respostas. Que eu posso confiar na sabedoria e no amor de Deus em cada passo que eu dou.
Ele traz muita paz. Com certeza. Para fechar com chave de ouro essa nossa conversa, queria voltar para um ponto que me chamou muita atenção no livro. A crítica que o Bibo faz a essa busca por uma teologia good vibes, né? Sim, ele usa até a metáfora do gênio da lâmpada para ilustrar essa visão distorcida que muitos têm de Deus, né? Como se ele fosse um ser mágico que existe só para realizar os nossos desejos. Exatamente. E ele mostra como essa mentalidade tão presente na nossa cultura acaba contaminando a nossa fé. A gente começa a acreditar que ter fé é ter uma estratégia de garantia de sucesso, de felicidade, de realização pessoal. E quando as coisas não saem como a gente planejou, quando os nossos sonhos são destruídos, a gente se frustra, se revolta, questiona a bondade e a fidelidade de Deus, né? Como se a gente fizesse um acordo com Deus. Tipo, eu te sirvo, eu te adoro, eu te dou o meu melhor, mas em troca o Senhor tem que realizar os meus sonhos. Me dá a vida perfeita que eu desejo. Que triste isso, né? Reduzir o nosso relacionamento com Deus a uma mera troca de favores. Mas o Bíblia nos convida a repensar essa dinâmica, né? Sim, ele nos desafia a buscar a Deus por quem ele é e não pelo que ele pode nos dar. A ter um relacionamento genuíno, baseado no amor, na confiança, na entrega. E aí que entra a questão da oração, né? Que a gente começou a discutir na parte anterior. Exatamente. O Bibo usa a oração do Pai Nosso como um guia para nos ajudar a ter uma vida de oração mais autêntica, menos focada nos nossos desejos egoístas e mais voltada para a vontade de Deus. Lembra como ele, disseca cada petição da oração, mostrando a profundidade de cada frase. Me impressionou como, logo de cara, a oração já nos coloca no lugar certo. Pai Nosso. É verdade. A gente reconhece a paternidade de Deus, a intimidade que a gente tem com Ele por meio de Cristo, mas sem perder a reverência, né? A consciência da soberania dele. E depois, santificado seja o teu nome. Não é sobre nós, é sobre a glória de Deus. E a frase, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, nos coloca na posição de servos, né? Desejando que os planos dele se cumpram, que a vontade dele prevaleça acima dos nossos próprios desejos. É sobre render o nosso ego, os nossos sonhos, à vontade do Pai, e aí sim, depois de reconhecer a grandeza de Deus, a vontade dele, a gente pode apresentar os nossos pedidos. O pão nosso de cada dia perdoa as nossas dívidas, não nos deixe cair em tentação. Esses pedidos, feitos na perspectiva correta, revelam a nossa dependência de Deus, a nossa necessidade da graça e do perdão dele a cada dia. Exatamente. A oração do Pai Nosso nos ensina a ter uma vida de comunhão com Deus, de submissão à vontade dele, de constante transformação. E no fim das contas, é isso que o Bibo quer mostrar com esse livro, né? Com certeza. Ele nos convida a abraçar a jornada cristã com autenticidade, a se entregar a Deus de todo o coração, mesmo quando isso significa abrir mão de alguns sonhos. Porque, no fim, o que realmente importa é a gente estar alinhado com a vontade de Deus, vivendo o propósito que ele tem para nós. É sobre confiar que os planos dele são muito maiores e melhores do que os nossos, mesmo que a gente não consiga entender tudo agora. E essa confiança, essa entrega, nos liberta do medo, da ansiedade, da frustração de ter os nossos sonhos destruídos, né? Nos leva a viver com alegria, paz e propósito, independentemente das circunstâncias. Que mensagem poderosa. Acho que esse livro nos deixou com muito o que pensar, hein? Sem dúvida. E a gente espera que essa conversa tenha inspirado você a mergulhar mais fundo nessa reflexão, a buscar um relacionamento mais autêntico com Deus e a viver uma vida de entrega e confiança na vontade dele. E se você ainda não leu O Deus que Destrói Sonhos, fica a dica. Vale a pena se aventurar nessa leitura e se deixar transformar pela mensagem do Bibo. A gente se encontra no próximo Mergulho Profundo com mais ideias e conversas para te ajudar a navegar nesse mundo de informações. Até lá. Até a próxima.